Imagina você receber 1.000, 2.000, 3.000 reais caindo na sua conta todos os meses, sem vender nada, sem depender de chefe e sem ter que trabalhar todos os meses para depender desse valor. Parece bom demais, mas nesse vídeo eu vou te mostrar se isso realmente é possível no mundo dos investimentos com os fundos imobiliários, quanto você precisaria investir de fato, trazendo exemplos reais com simulações com vários fundos imobiliários e o principal, uma visão realista do que quase ninguém te conta, porque não existe uma renda passiva mágica, existe estratégia, capital e paciência. Bom, basicamente, investir em imóveis é o investimento mais famoso que existe. Com certeza você escuta isso dos seus familiares. Comprar imóveis é o melhor que você pode fazer com o seu dinheiro. E de fato, comprar imóveis sempre foi a maneira mais tradicional de você investir. E com isso, construir um patrimônio. Mas a pergunta que fica é, vale a pena você ter um imóvel físico ou investir num imóvel por meio da bolsa de valores, como por exemplo os fundos imobiliários? E depois, quanto você precisa investir para que esse seu dinheiro te renda 3.000 reais por mês? Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira é, vale a pena investir em imóveis físicos ou FIIs? Na segunda parte do vídeo eu vou te explicar como você pode analisar corretamente e escolher um dos fundos imobiliários para você investir. Vou te dar uma visão pessoal e realista de tudo isso. Bom, começando com o nosso primeiro tema, para saber se um imóvel físico vale a pena ou não, primeiro a gente precisa falar dos prós e contras desse tipo de investimento. Claro, quem tem um imóvel sabe os problemas que enfrentam, como por exemplo, inquilinos mal pagadores, inquilinos indesejados, pessoas que acabam danificando o seu imóvel. Você precisa também ter em conta os impostos que você precisa pagar, tanto para adquirir um imóvel, tanto para mantê-lo, né, recebendo o seu aluguel, e também no momento de vender. Você pode ter problema com vacância, que seria esse imóvel ficar desalugado, então você está deixando de receber aquele valor que você receberia de aluguel, e você passa a ter, na verdade, como um passivo, que era para ser um ativo, porque agora você precisa pagar as taxas de condomínio, precisa pagar IPTU, tudo isso que sai do seu bolso. E se você tem, por exemplo, um apartamento de 400 mil reais, você tem todo o seu dinheiro investido, exposto em um único ativo, onde você está dependente de um bairro específico, isso determina muito a taxa que esse apartamento pode valorizar ou não. E o grande problema de você ter grande parte do seu patrimônio investido em um único ativo, ou como, por exemplo, um imóvel, você não consegue vender 50% desse apartamento. Então, se você tem um imóvel e você quer vender, você provavelmente vai ter que vender ele mais barato e você vai receber o dinheiro completo dele. Ou você vende tudo, ou você não vende nada, fora o imposto que você tem que pagar. Mas agora vamos falar sobre o preço e sobre a rentabilidade de um imóvel. Geralmente, a valorização de um imóvel, ela vai acompanhar ali o IPCA, né? Vai acompanhar a inflação. Você pode ter um imóvel que valorize 50%, mas você também pode ter um imóvel que valorize uma taxa aí de 5, 10% ao ano, ou às vezes um imóvel pode acabar ficando estagnado em um valor e dificilmente continuar valorizando na mesma medida. Nós temos problemas recorrentes no Brasil que causam sim a desvalorização de muitas regiões, muitas cidades, por exemplo, como as enchentes que ocorrem, né? Isso desvaloriza por inteiro um imóvel e também da área que isso ocorreu. Outro ponto é o quanto do percentual do imóvel geralmente vai te rentabilizar ali como aluguel, que gira mais ou menos em torno de 0,7 a 0,8%. Adotando, né, uma medida mais realista, né, nem muito baixo, nem muito alto, a gente chegaria ali numa média de 0,7% do valor do imóvel como aluguel. Mas você ainda tem que pagar taxas de administração, você também precisa pagar manutenção. Então existem muitos fatores que, se não forem analisados antes, podem influenciar diretamente no quanto aquele seu imóvel vai te dar um bom retorno ou não. Nada é tão garantido que você comprar um imóvel isso já te gere um grande retorno. Já nos fundos imobiliários, você participa daquela renda como se o imóvel fosse seu, mas que muitas vezes você está participando de um grande empreendimento, algo muito mais consolidado, algo muito mais rentável. Alguns empreendimentos que você, como pessoa física, seria impossível de ser exposto a esse tipo de investimento. Por exemplo, shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, fundos de hospitais, faculdade, hotéis, agências bancárias. E você consegue entrar nesses investimentos com cotas de R$10, R$20, R$100. E que com isso, diferente de você comprar um único ativo, aqui você está mais exposto a uma maior diversificação, a uma liquidez muito maior. Então você consegue, se você precisar de R$1.000, você consegue vender R$1.000 de cotas. Você recebe seus dividendos mensais sem ter um problema de vacância, então sem ter problema do seu imóvel estar desocupado e você não receber nada e ainda ter que gastar. E o mais legal dos fundos imobiliários é a sua isenção de imposto de renda, que até o momento eles são isentos, né? Isso pode ou não mudar numa realidade futura, mas no momento eles são isentos. Então com isso você tem participação dos lucros, participação da valorização desses ativos que um fundo imobiliário tem. Imagina, por exemplo, você ter uma parte de um escritório na Faria Lima ou um galpão logístico de distribuição dessas grandes varejistas, né, atacadistas que a gente tem. Tudo isso com uma entrada extremamente baixa de, por exemplo,
exemplo, R$ 10. E com isso você consegue ter acesso a uma carteira que seria impossível para uma pessoa comum participando desses tipos de imóveis. E com toda essa segurança de você poder investir com pouco, de você ter a possibilidade de vender se você precisar do dinheiro sem ter que pagar nada por isso. Bom, então veja aqui, nos fundos imobiliários você consegue investir com uma barreira muito menor, você possui uma diversificação muito grande do seu dinheiro, uma liquidez muito melhor que não te deixa preso a nenhum tipo de investimento, você possui recebimentos mensais de dividendos que são isentos de imposto de renda e com certeza vai representar uma fatia do seu patrimônio muito menor do que comprar um imóvel, porque às vezes a gente junta todo o dinheiro que a gente pode durante muito tempo da nossa vida para comprar um imóvel, e quando você compra um imóvel, você tem todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio naquele ativo. Mas agora vamos para a parte 2, muito importante desse vídeo, que é o que você tem que analisar para escolher um fundo imobiliário. Aqui é importante você entender que não basta você comprar por aquele que tem um rendimento maior, aquele que paga mais dividendos, achando que isso é um retrato de um ótimo investimento. É necessário primeiro a gente ver que existem alguns tipos de fundos imobiliários. Nós temos os CRIs, que são fundos que negociam papéis, então são mais sensíveis a juros. Nós temos os fundos de tijolo, foram um exemplo do início desse vídeo. Então são, por exemplo, fundos ali que possuem de fato uma construção, né, um centro logístico, um hospital, um hotel, um shopping. E também temos tipos de fundos que investem em outros fundos. Então são os fundos de fundos, onde esse fundo imobiliário que você comprou, ele possui uma cesta, uma carteira muito grande com vários outros fundos imobiliários. Bom, aqui na minha tela você pode ver o IFIX, que é o índice que demonstra pra gente o desempenho dos fundos imobiliários. Então o IFIX é como se fosse o Ibovespa das ações, mas esse daqui seria dos fundos imobiliários. Então aqui você tem que esse investimento no último ano, né, então nos últimos 365 dias, a gente teve uma valorização de 24%. Durante esse ano ele acumula uma subida de 3%. Bom, mas o que a gente deve começar a analisar? O primeiro ponto é um indicador chamado Dividend Yield. O Dividend Yield é uma relação entre o dividendo pago pelo preço da cota. Um exemplo bem simples que eu vou te dar para você entender é que se um fundo imobiliário paga R$ 1 por cota mensalmente e essa cota custa R$ 100, aqui você tem um Dividend Yield de 1% ao mês. E daria um Dividend Yield aproximado aí de 13% mais ou menos ao ano. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque se a cota sobe para 120, mas ele continua pagando R$ 1 por cota, né, mensalmente, o Dividend Yield ali tende a cair. Então em valorizações, né, das cotas, você ganhou a valorização, por exemplo, se você tivesse comprado a R$ 100, agora você tem uma cota a 120, porém o Dividend Yield continuou naquele patamar de 1, então você recebe a mesma porcentagem que você quando comprou a cota, porém trazido aos valores presentes, né, de 120, o Dividend Yield seria mais baixo. Então aqui você continuou recebendo o seu R$ 1 por cota, mas aqui você entendeu que a renda não é a mesma coisa que a valorização. Você pode tanto ganhar como renda, quanto como valorização. Outros pontos que você precisa analisar é a vacância desse fundo imobiliário, então você pode usar esse site que eu estou mostrando aqui na tela para você, que a gente também vai analisar mais para frente nesse vídeo. Então você precisa ver a vacância desse imóvel, a qualidade desse setor, a localização dos bens. Então se concentra tudo numa localização só, por exemplo, no estado de São Paulo, ou se esse fundo tem diversificação em vários estados. A diversificação de inquilinos, então se esse fundo loca para apenas uma empresa ou mais de uma empresa. O seu histórico de dividendos, né? Então se esse fundo tem uma recorrência assim de estar pagando sempre um bom dividendo. Também conhecer ali a gestão desse fundo, não se apegar exatamente a isso, porque nós como pequenos investidores não vamos saber tantas informações quanto a gente deveria saber, né? Para colocar o nosso dinheiro, mas também é um ponto a se analisar. Hoje muitos fundos imobiliários pagam de 0,7% a 1% ao mês em média. Bom, mas agora vamos entender tudo isso na prática agora na tela do meu computador. Bom, então aqui como primeiro exemplo, vamos buscar um fundo que eu mesmo invisto. Então a gente tem aqui o GGRC11, onde ele possui uma cota de R$ 10, um dividend yield médio de 12,76 ao ano. Aqui é o primeiro ponto que a gente precisa ver, então se você tem um dividend yield bom. Muito importante você ver essa relação de preço sobre valor patrimonial. O que isso significa? Significa que se o preço da cota está muito mais alto do que o valor patrimonial, que seria o valor real desse fundo imobiliário, então se somar tudo ali que ele tem de ativo, se essa cota está muito mais valorizada do que ele realmente vale, né, intrinsecamente, isso pode ser um sinal sim que ele está muito caro, porque os fundos imobiliários não costumam passar muito disso, não costumam valer muito mais do que os seus patrimônios, porque praticamente você está investindo, comprando parte daquele prédio, daquele galpão. E não teria sentido você pagar mais do que ele está valendo, né, por exemplo. Então a gente tem aqui uma relação de 0,9, o que é bom. Menor que 1 seria o ideal, porque isso pode mostrar que ele não está super valorizado. Isso não é de regra, mas agora se você comprar um fundo imobiliário com P sobre VP, por exemplo, de 2, significa que você está pagando o dobro do que ele realmente vale. Pode ser um sinal de atenção para você e não investir numa coisa dessa. Então para você descobrir o valor, basicamente é você pegar o seu valor projetado que você deseja receber, dividido pelo dividend yield médio, né,
dos últimos 12 meses. Para você receber R$1.000, você teria que ter investido R$94.000 aproximadamente. Para você receber R$2.000, são R$188.000 investidos. E para você receber R$3.000, você teria que ter R$282.000 investido. Aqui no outro exemplo, nós já temos um fundo um pouco mais famoso, né, um pouco mais antigo, conhecido, onde a gente tem um P sobre VP de 1,01. E aqui você vê que o rendimento dele é um pouco menor. Então a gente tem um rendimento de basicamente 0,53% ao mês, que já seria um valor um pouco abaixo da média. Esse fundo, para receber os mesmos R$1.000, você já teria que ter R$188.000 investidos. Para receber R$2.377.000 aproximadamente e os R$3.566.000. E agora um outro exemplo de um outro fundo imobiliário no segmento já de shoppings, a gente tem aqui o XP-ML11, o fundo XP Malls, aonde ele também possui aqui um P sobre VP de 1, um dividend yield médio dos 12 meses de praticamente 10% aí, e tem aproximadamente R$122.000 investidos. Para você receber R$2.000 seriam R$144.000, para você receber R$3.000 seriam R$365.000. Bom, com todos esses números, né, pode parecer um pouco alarmante, mas a minha visão realista aqui para você é que esses R$3.000 não vêm do nada. Ou você vai ter que aportar muito dinheiro, né, então para você chegar a esse valor rapidamente, ou você vai levar muitos anos ali com um investimento muito baixo, apenas reinvestindo os seus dividendos. Se você está nesse período de construir o seu patrimônio, interessante seria você não encarar os fundos imobiliários como um salário, e sim encarar como uma construção do seu patrimônio. Você está comprando o seu imóvel. A renda passiva é a consequência disso, e não um ponto de partida. Agora que você já sabe o quanto você precisa investir para alcançar os seus R$3.000 por mês, né, que gira nessa média dos R$375.000, basicamente esse valor que a gente deveria, né, buscar, visando uma média de 0,8 ali de rentabilidade ao mês. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa importante. A maioria das pessoas vão sair desse vídeo achando que é só juntar, né, 375.000. E não é bem assim que funciona. Primeiro ponto, que a renda passiva não começa com a renda. Começa com a sua capacidade de acumular patrimônio. Se hoje você não tem esses R$375.000, o seu foco não é dividendo. O seu foco é aumentar a sua renda, sobrar mais dinheiro, criar uma disciplina para que você possa manter os seus aportes. Segundo ponto é que a média que a gente usou aqui, né, de 0,8% de rentabilidade, é uma média atual. Isso pode subir, isso pode diminuir. Então existem componentes externos que podem alterar isso. Então se os juros sobem, se os juros descem. Então, por exemplo, a oscilação de juros pode afetar muito isso. Se a economia desacelera, os shoppings, por exemplo, sofrem. Então o que a gente viu na época da pandemia foi que os shoppings ficaram fechados por meses, né? Com certeza isso afetou muito o setor. Esses R$3.000 não são salário fixo. É renda variável, querendo ou não, tem muito menos oscilação do que a renda variável comum, como as ações, porém que ainda continuam tendo esse braço na renda variável. E o terceiro ponto, esse é o mais importante. Você não precisa começar com uma meta de R$3.000. Se você está começando agora, começa com uma meta pequena, de 50, 100, 200. O poder aqui está na constância dos seus investimentos. Aqui, se você reinvestir direitinho, né, os seus dividendos todos os meses, por anos, você vai ver o quanto os seus investimentos vão acelerar e com certeza você vai atingir o seu objetivo. E bom, se você gostou desse conteúdo, sentiu que te agregou, considere aí se inscrever no canal e deixar como uma forma de apoio uma curtida nesse vídeo. Te espero aqui no próximo vídeo para mais conteúdos assim e até o próximo vídeo.